Hoje nós vamos conversar sobre os resultados de Itaú, Gerdau e Eng. Algumas empresas tiveram resultados positivos e outras nem tanto. E hoje nós vamos analisar todos esses resultados e vamos também analisar as perspectivas para os próximos meses para essas empresas, tá? Mas antes já se inscreva no canal, que é muito importante, tá bom, pessoal? Vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos começar então pelo Itaú, onde ele teve um lucro líquido de 9,040 bilhões nesse terceiro trimestre. Um resultado muito interessante, tá? Principalmente porque ele foi 11,9% maior do que o trimestre do mesmo período do ano anterior. Itaú vem crescendo cada vez mais, mantendo as expectativas desse banco, tá? Já com relação ao segundo trimestre desse ano, teve uma crescente de 3,4%. E um dos principais motivos disso foi por conta da qualidade de crédito, onde trouxe uma inadimplência mais estável, trazendo um melhor desempenho para o setor privado de créditos. Outro motivo que poderia ter trazido até um lucro maior e que acabou afetando esses resultados foi por conta da venda do Itaú Argentina, onde acabou tendo um impacto negativo de 1,2 bilhão aproximadamente, ok? A venda do Itaú Argentina foi de aproximadamente 50 milhões de dólares para macro. Um aspecto muito positivo que aconteceu foi que Itaú teve também uma crescente muito interessante na sua carteira de crédito, tá? Com crescimentos muito interessantes. Um ponto que nós precisamos se atentar é quanto à inadimplência acima de 90 dias, que acabou subindo 0,2 pontos percentuais. E isso, caso volte a crescer nos próximos meses, é um ponto para a gente ficar atento. Ainda comentando sobre outros aspectos, foi relatado que a rentabilidade do banco vem crescendo de forma muito interessante, ok? E na tesouraria, pessoal, ainda tivemos uma queda de 33% comparado ao trimestre do mesmo período. E o motivo principal foi por conta da exposição do Itaú ao mercado brasileiro, ou seja, aos juros, atualmente a taxa Selic elevada e principalmente ao dólar. Se analisarmos agora os fundamentos de Itaú, pessoal, quanto ao lucro líquido de Itaú, a empresa vem entregando ótimos retornos, ok? Reparem que vem se recuperando desde a época da pandemia. E quanto ao seu patrimônio, também vem crescendo de forma muito interessante, né? Considerando os últimos 5 anos, vem crescendo ainda, tá? Muito importante a gente se atentar nesses últimos 5 anos, tá? Não apenas uma análise desde 2001. Alguns dados interessantes de Itaú, reparem que o lucro por ação da empresa acabou subindo por conta desse lucro, o seu PL acabou subindo um pouco, o VPA da empresa também acabou subindo, o PVP hoje se encontra no mesmo patamar de 2022, o ROI da empresa hoje está em 17%, e reparem que essa média se mantém desde 2001, próximo a 21%, o dividend yield da empresa nesse momento está a 5,43%, e na minha visão, pelo tamanho que é Itaú, poderia estar pagando um valor mais atrativo, tá? Principalmente se analisarmos o payout da empresa, onde desde 2021 a empresa trabalha com payouts bem abaixos, tá? O beta da empresa nos últimos anos se encontra próximo a 1. Para quem não sabe, o beta seria a volatilidade versus o Ibovespa, onde acima de 1 é uma volatilidade maior do que o índice do Ibovespa, ok? A valorização média de Itaú desde 2001 está em 16% ao ano. Comentando agora sobre Gerdau, onde ela teve um lucro líquido de 1,5 bi no terceiro trimestre aproximadamente, esse resultado foi, de certa forma, negativo, pois ele teve uma queda de 47% em relação ao mesmo período de 2022. Já era esperado essa queda, tá? Então, mesmo sendo negativa, essa queda já era esperada, segundo alguns analistas. O EBITDA de Gerdau teve uma queda de 37% ante ao terceiro trimestre de 2022 e a receita líquida da empresa teve uma queda de 19%. Eles comentam aqui, pessoal, que o principal fator foi o que todo mundo já está cansado de saber, que foi a questão da economia atual, principalmente por fatores externos e internos. Então, a conjuntura de juros altos pelo mundo e também por conta do aumento expressivo nas importações de produtos de aço
afetou demais a Gerdau, tá? Se analisarmos a situação das receitas de Gerdau atualmente, pessoal, reparem que desde 2021 a empresa vem sofrendo com uma queda de receitas, mas principalmente, pessoal, um dos problemas é a questão do lucro, onde a empresa vem caindo também. E nesse caso aqui, como não apareceu os resultados, nesse terceiro trimestre o resultado vai ficar aproximadamente nessa região aqui, ou seja, continua caindo. E esse é um ponto para a gente se atentar. Esse setor ele é muito afetado por conta da economia, tá, pessoal? Então, caso você invista em setores industriais, saiba que você vai ser afetado em períodos como este aqui e este aqui. E reparem como esses dados vêm afetando os indicadores da empresa. O LPA vem caindo, o PL vem subindo, o VPA vem subindo, com isso o PVP acaba caindo, o EBITDA e a margem EBITDA, conforme eu comentei com vocês, vem caindo também, e também o ROI, o ROA e o ROIC vem tendo uma queda também, vem sendo afetado demais nesses últimos 2 anos, tá? Apesar disso, a empresa vem pagando ótimos dividendos, porém para manter esses dividendos elevados nesse período de queda, o payout da empresa está também sendo elevado, tá bom? Lembrando, é claro, que a empresa lucrou bastante nesses últimos anos, tá? E vem tendo agora uma queda. Apesar da empresa estar em queda, o beta dela é abaixo de 1. E se a gente pegar a valorização da empresa desde 2002, a média dela é de 25%. Porém, retirando esses valores exorbitantes que apareceram no gráfico, a média cairia um pouco, ok? Comentando ainda sobre Gerdau, a empresa ela vai pagar 1,78 bilhão em dividendos. No caso de Gerdau, o valor por ação ficou em 47 centavos, a data de corte é de 17 de novembro e a data de pagamento é de 13 de dezembro de 2023. No caso dos dividendos de Metalúrgica Gerdau, o valor por ação ficou em 93 centavos, a data de corte ficou para 17 de novembro de 2023 e a data de pagamento em 14 de dezembro de 2023. Comentando agora sobre Eng, pessoal, a empresa teve um lucro de 18,1% a mais do que o trimestre do mesmo período do ano anterior. O lucro líquido ajustado no terceiro trimestre foi de 928 milhões, valor que supera os 30% alcançado no terceiro trimestre de 2022. O EBITDA da empresa teve uma alta de 23,5%, e isso levou ao incremento nas margens EBITDA de 18,2 pontos percentuais. Os maiores efeitos positivos disso, pessoal, foi por conta de 318 milhões oriundos do segmento de transmissão de energia e também por conta de 118 milhões do maior resultado de participação societária. A receita líquida da empresa somou 1,5 bilhões nesse terceiro trimestre, teve uma diminuição de 8,5% comparado ao mesmo período, e a quantidade de energia vendida no terceiro trimestre também teve uma queda. Já o ROI, pessoal, atingiu 37% nesse terceiro trimestre de 2023, um avanço de quase 4 pontos percentuais na base anual. O resultado financeiro líquido foi negativo em 328 milhões no terceiro trimestre, porém foi uma elevação de 15,2% sobre as perdas financeiras da mesma etapa de 2022. A dívida da empresa e os investimentos, pessoal, também estão, de certa forma, controlados. E reparem que a dívida da empresa está em 2,1 vezes, abaixo de 2,5. Um ponto para a gente se atentar é que as receitas líquidas da empresa vêm caindo, porém reparem que os lucros líquidos anual vêm crescendo de forma constante, se recuperando principalmente de 2021 para cá. Sobre os indicadores da empresa, pessoal, reparem que eles vêm retornando conforme vêm os lucros líquidos subindo. Vejam que o LPA da empresa vem subindo, o preço sobre o lucro da empresa vem caindo, então esse é um ponto muito interessante para se analisar. O valor por ação vem subindo, o PVP vem se mantendo uma média, porém vem caindo. O EBITDA da empresa, se analisarmos o gráfico, reparem que vem subindo e principalmente do ano de 2021 vem se recuperando até o momento. A margem EBITDA também vem se recuperando nos últimos 3 anos e chegando aos patamares próximos a de 2007 até 2012. O ROI, conforme eu comentei com vocês, está elevado, está um pouco acima da média. O ROA ainda está abaixo da média da empresa e o ROIC também está ainda embaixo da média
média da empresa. O EV sobre EBITDA da empresa também está abaixo da média, porém, podemos levar em consideração essa média aproximada e não essa média, principalmente por conta desse EV sobre EBITDA elevado no ano de 2002, tá? Então, podemos levar em consideração essa média aqui. A empresa, desde 2019, vem pagando cada vez mais dividendos, reparem que vem subindo a cada ano e atualmente está em 8,67%, e reparem que a média da empresa, principalmente por conta dos anos de 2002 a 2008, está em 12,43%. Porém, reparem que a média dela fica aproximadamente em 8% se levarmos em consideração 2009 até o ano de 2023. E se levarmos em consideração o payout da empresa, reparem que são payouts bem elevados, sendo uma média de 64%. Reparem que o beta da empresa, pessoal, nunca trabalhou acima de 1. Esse é um ponto muito interessante para levar em consideração, tá? E a valorização da empresa, se pegarmos a média histórica dela desde 2002 é de 23%. E a valorização histórica dela, pessoal, se pegarmos a média, reparem que foi 23% ao ano, tá? Sobre a dívida da empresa, igual eu comentei com vocês, ela vem se elevando desde 2016, principalmente por conta dos investimentos, tá? Reparem que o patrimônio vem subindo aos poucos e agora a dívida vem caindo aos poucos. Seria muito interessante que essa dívida começasse a cair, tá bom? Analisando agora os gráficos de YouTube 4, GGBR4 e ENG 3, pessoal. Reparem que no gráfico mensal de Itaú, pessoal, a empresa segue numa tendência de alta, com os resultados que saíram vem crescendo, nesse mês principalmente. Se analisarmos o gráfico semanal da empresa, reparem que ela saiu da sua média das últimas semanas, se projetando para cima. E reparem que pode vir perspectivas muito positivas, porém tem um preço que pode vir a chegar e ficar estagnado, que seria nos 29, ok? Vai depender bastante da situação atual da economia. Se analisarmos o gráfico diário de YouTube, pessoal, reparem que a empresa está próxima da sua máxima, da sua lateralização, que foi no dia 29/8, e caso bata aqui e retorne, pode ser que a empresa venha a cair. No caso de GGBR4, pessoal, o gráfico diário dela informa que a tendência mudou e podemos esperar uma perspectiva de crescente agora. Porém, vai depender bastante do cenário político e também econômico, certo? Pode vir a cair novamente, porém vejo uma perspectiva de crescimento até 24 aqui, tá bom? Mas antes desse crescimento, pode ser que venha uma queda, tá bom? Já analisando o gráfico mensal da empresa, reparem que a tendência dela está revertendo. Ou seja, é um ponto importante para a gente se atentar. Principalmente, pessoal, para a gente não se iludir com essa alta nesse mês, ok? Nesse mês e nos próximos meses, pois pode ser que a empresa venha a cair com o passar dos próximos meses, ok? Reparem que a tendência dela está se revertendo. Então, muita atenção na hora de fazer alguma movimentação nesse ativo, tá certo? É importante vocês analisarem a situação atual da economia e também da empresa, principalmente para não comprar caro a empresa, tá bom? Já no caso de ENG, pessoal, reparem que a empresa ela continua numa tendência de alta, onde ela chegou bem no ponto da média dos últimos 20 meses da empresa. E nesse mês teve um resultado positivo, as perspectivas são que a empresa possa a continuar voltando ao seu patamar de 45, tá? Mas é claro que precisamos aguardar, ok? No seu gráfico diário, reparem que a empresa está numa tendência, porém a tendência dela até o momento é de baixa, tá bom? Então esse é um ponto para a gente se atentar. No seu gráfico semanal, reparem que a empresa também está numa tendência de baixa. Ou seja, pessoal, para ela retornar à sua tendência de alta, pode demorar ainda alguns meses, tá bom? Como também não, tá? Questão de perspectiva, questão de probabilidades, tá bom? Igual eu mostrei para vocês aqui no gráfico mensal, a empresa vem tendo um mês positivo, porém, para continuar crescendo, ela precisa passar pelos outros períodos do gráfico, ok? Porém, pode ser que a empresa passe por momentos de lateralidade, como esse daqui, por exemplo, tá? Para aí sim começar a subir. E vocês, pessoal? Vocês têm Itaú, Gerdau ou Eng? Deixa aqui embaixo, pessoal. Eu tenho Itaú e Eng. São ótimas empresas e vejo perspectivas muito interessantes para quem quer uma carteira mais estabilizada. Principalmente por estarem em setores mais perenes. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixarem aquele like, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!